Fala galera, boa noite, bem-vindos. Hoje vamos falar sobre os tipos de atividades físicas para pessoas com diabetes. Fala Kaique, beleza? Fala Ana, Tainara, pessoas com diabetes. Deixa eu botar aqui nosso tema para fixar. Boa noite, Tainara, bem-vinda. Deixa eu fixar aqui o tema. Pronto, agora quem entrar já vai estar sabendo o que está rolando. Bom, boa noite de novo. Hoje vamos dar sequência ao papo que a gente começou ontem com o Thales, meu convidado. Ele é educador físico, especialista em treinos para pessoas com diabetes, tanto tipo 1 quanto tipo 2. Então, ontem já foi de muito aprendizado. A gente falou sobre a importância da atividade física para pessoas com diabetes, né? Como um pilar super importante. E hoje a gente vai falar sobre os tipos, né? CrossFit, musculação, pilates. Ontem a gente chegou a falar em yoga. Yoga sim é um tipo de atividade física, é super importante. Vamos falar sobre o que mais? Os tipos, e amanhã a gente vai falar sobre as faixas de glicemia e tal, só para vocês terem uma ideia assim das perguntas para fazer hoje, das que vão fazer para amanhã. Então ontem ficou muito claro da importância da atividade física para a gente que tem diabetes, e hoje a gente vai conversar sobre os tipos. Bom, Thales já está aqui na área, eu vou convidar ele para a gente mandar brasa, para anotar e para fazer para ele, tá certo? Ontem ficou uma pergunta sem ser respondida que eu vi aqui, que é relacionada a ganho de massa muscular. Vamos tentar responder hoje. Deixa o Thales entrar aí que a gente começa. E de verdade, galera, aproveitem o Thales, que ele é uma grande referência, e sigam ele, tirem dúvidas. É um cara que eu confio bastante e tá aí para ajudar a gente. Grande Thales, bem-vindo, velho. Boa noite, Fred. Tudo jóia? Obrigado. Tudo. Tá dando um retornozinho só, não sei porquê. Ó, o meu tá no fone aqui, deixa eu só mexer aqui. Tá. Viu? Agora melhorou. Deixa eu abrir a janela aqui para ver se diminui um pouco o eco. Fala aí agora. Tá dando pra... Como é que tá? De boa. Vamos Beleza? nessa. Bom, já te apresentei, já falei o que a gente vai conversar hoje. Tá com você, velho. Bom, ontem ficou muito claro a importância da atividade física para todo mundo que tem diabetes, né? E hoje a gente vai falar sobre os tipos de atividade física, como que a glicemia se comporta também um pouquinho, né? Enfim, destrinchar um pouco mais sobre exercícios anabólicos, né? Enfim, tá com você. Manda brasa aí na aula. Só compartilhar com o pessoal aqui. Ontem a gente falou, né? Só dando uma pincelada no que nós falamos ontem, realmente isso que o Fred falou. Que o exercício físico para pessoas com diabetes ele vai muito além de só um auxílio para controle da glicemia. Tem aí a relação de proteção cardiovascular, então diminui o risco de complicações cardiovasculares, diminui aí a quantidade de insulina que a gente precisa utilizar, melhora e previne contra a obesidade, melhora aí a composição corporal. Então tudo isso são benefícios relacionados ao exercício físico. Só que uma coisa interessante que eu acho que muitas vezes esses benefícios que o exercício físico é bom, talvez não seja segredo aí para muita gente, né, Fred? Eu acho que todo mundo acredita no potencial do exercício físico. Só que o problema é que mais ou menos mais de 60% das pessoas que têm diabetes não praticam exercício físico. E aí, se a gente for fazer uma lista de quais são as principais barreiras e obstáculos, né? Para falar a verdade, a questão de custo é um dos que menos interfere num cenário assim, mais amplo. O que mais dificulta essa relação para as pessoas realmente é o medo, talvez o principal seja o medo com relação à hipoglicemia, né? A questão de não saber fazer o gerenciamento do exercício físico, e com isso, muitas pessoas têm medo de fazer exercício físico e perder o controle da glicemia, né? Não só de ter uma hipoglicemia, mas de perder o controle. Então, começar a glicemia oscilar demais e não saber o que fazer com isso, e aí evita o exercício físico.
e outras pessoas que realmente não têm conhecimento, assim, não têm suporte, não têm auxílio nenhum sobre o que fazer. Então, se a gente for fazer um top 3 aí das principais barreiras, né? Pelo que eu leio, pelo que eu estudo, eu acredito que é isso. Eu acho que você, com a realidade do pessoal aí nas mentorias também, a maior parte do caminho é por aí, né? Essa dificuldade de saber o que fazer. E hoje a gente vai tentar dar uma esclarecida nisso, como que funciona isso. Eu acho que não há dúvida que a atividade física, no sentido mais amplo possível, é um poderosíssimo aliado para a gente que tem diabetes tipo 1 e para quem tem diabetes tipo 2, e para evitar também o diabetes tipo 2, porque tem a questão do sobrepeso, tal, e você com um corpo saudável, obviamente, você minimiza as chances de ter diabetes tipo 2 e também de ter complicações do diabetes. E aí uma pergunta que eu sempre faço, que é uma provocação que eu faço para a galera é: ser saudável é não ter doença? Ou seja, ainda que eu tenha uma doença ou uma condição, é possível que eu ainda assim seja saudável? E a resposta para isso me parece que é sim. A questão de ser saudável está muito mais ligada ao meu esforço e às minhas atividades, às minhas atitudes diárias, né? Do que propriamente, e aí no sentido mais amplo, né, de alimentação, de saúde mental, de atividade física, do que propriamente de não ter alguma condição. Então eu posso ter diabetes e ainda assim ser muito saudável, porque uma coisa não está associada à outra. Assim como uma pessoa que não tem nenhuma doença, ela pode ser extremamente não saudável, pode ser uma pessoa super estressada, né, pode ser uma pessoa que não se cuida. O inverso também se aplica. Eu faço a comparação que, por exemplo, felicidade não é só ausência de tristeza, é algo muito mais. Assim como riqueza não é só ausência de dívida, é algo muito maior. Então também ser saudável não é só ausência de doença, né? Então assim, é uma importante reflexão para a gente perceber que sim, é super importante fazer atividade física e também há uma ponte gigante entre, que aí eu acho que você como profissional tem um papel gigante, que é saber o que fazer e fazer o que tem que ser feito. Porque se a gente perguntar aqui, acho que todo mundo vai dizer que, atividade física é importante. Mas fazer efetivamente, na prática, implementar, é mais difícil. E a gente precisa ter rotina, a gente precisa se identificar, né? A gente precisa perceber o quanto que a gente cria desculpas para não fazer atividade física. Então, hoje, por exemplo, eu não fiz atividade física, eu vou conversar para vocês. Mas eu tive um dia muito puxado que foi muito produtivo. E aí eu fui ver, de noite eu faço e acabei não fazendo. Mas isso é uma exceção na minha rotina, não tem problema nenhum. Eu não vou ficar me condenando por isso. Mas o que eu mais vejo é que a gente não separa tempo para atividade física, né? E a gente sabe que é importante e acaba não fazendo. Então, da mesma forma, quando a gente vai ao mercado, não comprar bolacha para não ter em casa e comer ali, da mesma forma, a atividade física a gente precisa definir um horáriozinho também, né? Ou pelo menos ter uma ideia de rotina para acontecer, senão a gente joga para frente e acaba não fazendo. Só uma reflexãozinha inicial, junto com tudo aquilo que a gente já falou ontem, né? A live ficou salva no IGTV, vai lá visitar um pouquinho, porque a gente falou da importância da atividade física, e hoje a gente vai complementar aí com essa parte dos tipos, né? Tem muita gente que fala, eu não faço, o diabético não pode fazer crossfit, diabético não pode fazer isso e aquilo. Na verdade, é muito mito em cima disso. E aí eu queria trabalhar um pouquinho disso também, né? Obviamente que cada um precisa ter um cuidado específico, tem uma noção, mas a ideia é entender a lógica das coisas. Sim, perfeito, Fred. Então, vamos lá, pessoal, vamos entender um pouco, né? Tentar desmistificar um pouco essa questão dos tipos de exercício. Para ficar bem simples, a gente vai dividir os exercícios em dois tipos. Os exercícios aeróbicos e os exercícios anaeróbicos. Existem esses dois tipos de exercício. Exercícios aeróbicos são aqueles que a maior fonte de energia, digamos assim, vem de gorduras e precisa ir de uma demanda de oxigênio para poder metabolizar e gerar uma fonte de energia. Exercícios anaeróbicos são aqueles exercícios que a fonte predominante de energia vem de carboidratos, de glicose. E são exercícios que eu não preciso necessariamente de oxigênio para produzir energia. E aí vamos descomplicar isso um pouco. Como que eu entendo exercício aeróbico e exercícios anaeróbicos? E essa relação de consumo de carboidrato, de gordura.
A gente vai imaginar um carro. Se eu for fazer uma viagem longa, aí uma viagem de, vamos colocar, 3 horas num carro, se for um carro popular, se não for um carro preparado para isso, eu não posso fazer essa viagem com o RPM do carro, ou seja, a rotação do motor, o tempo todo lá no máximo. Senão o motor acaba fundindo, estragando, aí eu não consigo fazer essa viagem. Só que se for, por exemplo, eu vou fazer uma aceleração aqui em uma reta que vai durar 30 segundos, eu posso fazer essa aceleração com o meu motor, com o meu RPM no máximo. O exercício físico ele funciona mais ou menos da mesma forma. A questão de RPM seria a intensidade do exercício, ou seja, o meu esforço, o quanto a minha frequência cardíaca vai aumentar naquele exercício. E a duração da viagem significa a fonte de o quanto eu consigo colocar de intensidade. Então, por exemplo, se a gente vai fazer um exercício de 60 minutos, de 1 hora, eu não consigo manter o RPM o tempo todo no máximo, ou seja, eu não consigo manter a minha frequência cardíaca o tempo todo lá em cima. Automaticamente ela vai diminuir. E se eu for fazer, por exemplo, um exercício de 30 segundos, aí sim eu consigo chegar à minha frequência cardíaca muito próxima do máximo. Então eu fiz um desenhozinho aqui só para vocês conseguirem entender melhor. Como que funcionaria isso, pessoal? Vamos supor que a minha frequência cardíaca máxima seja 200 batimentos por minuto. Isso aqui é determinado pela idade, pela capacidade física, mas principalmente pela idade. Existe uma fórmula para você chegar a isso, mas isso não interessa para nós. E aqui, o que a gente tem? A gente tem nessa linha a minha frequência cardíaca máxima, ou seja, os meus batimentos. E aqui eu tenho a duração do exercício físico, certo? E aqui a gente vê o seguinte, se eu for fazer um exercício físico de 30 segundos, o que acontece? Eu consigo manter uma frequência cardíaca próxima da máxima, eu consigo manter um esforço muito próximo da minha frequência cardíaca máxima. Mas conforme a duração desse exercício vai aumentando, por mais que eu esteja fazendo o máximo de força que eu consiga, eu não consigo manter a minha frequência cardíaca próxima da máxima. Ela vai reduzindo com a duração. Não significa que, por exemplo, em um exercício de 60 minutos, eu não esteja fazendo força. Eu não esteja fazendo o máximo que eu consigo. Eu estou fazendo o máximo. Só que eu estou fazendo o máximo de esforço que eu consigo para 60 minutos. Por que isso aqui é importante, pessoal? Isso aqui é basicamente o princípio para a gente entender por que a glicemia aumenta e diminui ao longo do exercício, certo? Porque aí a gente vem para esse outro gráfico de contribuição energética, que é a mesma coisa. Ó. Quando eu estou num esforço curtinho, aqui, por exemplo, um esforço de 10 segundos, eu consigo chegar lá próximo da minha frequência cardíaca máxima, né, que a gente viu no outro gráfico. E aí, nesse momento, a principal fonte de energia do meu corpo são vias anaeróbicas. E vias anaeróbicas são o quê? Glicose. Então, por exemplo, se eu for fazer um exercício físico de 30, 10 segundos, a maior fonte de energia vem de carboidratos, vem de glicose. Conforme a duração desse exercício vai aumentando, vai diminuindo a contribuição da glicose para o exercício e vai aumentando a contribuição das fontes de energia, por exemplo, gorduras. Então, o carboidrato vai diminuindo, gordura vai aumentando. E aí, se eu tenho lá um exercício de 5 minutos, a principal fonte de energia é o quê? Gordura, e não carboidrato. E aí, por que? Se eu estou usando mais glicose, por que ela aumenta ao invés de diminuir em um exercício anaeróbico? Porque se eu estou usando mais glicose como fonte de energia num exercício mais curto, automaticamente o meu corpo vai produzir mais glicose e vai fazer com que o meu fígado esteja ali produzindo, fazendo mais glicose do que em um exercício de longa duração. Então, por mais que eu esteja utilizando glicose, o meu corpo vai estar produzindo, além daquilo que eu já comi, do que eu já comi de carboidrato, o meu corpo começa a produzir, porque ele entende o quê? Opa, nesse momento aqui, nesse esforço, próximo a uma frequência cardíaca máxima, o que eu preciso mais é de glicose. Então, vamos produzir glicose aí, fígado.
Lembrando que quem tem diabetes tem problema na produção de insulina, mas não tem problema na produção de glicose pelo fígado. Então, o que acontece? A glicose vai lá em cima. Ah, só que se eu estou fazendo um exercício próximo aí, que é de uma frequência cardíaca mais baixa, uma longa duração, onde a fonte de energia principal é a gordura, o que meu corpo entende? Opa, não preciso estimular meu fígado a produzir carboidrato, não preciso estimular meu fígado a produzir glicose. Por quê? As gorduras vão dar conta aí de me sustentar, vão dar conta de manter o que eu preciso de energia. Então, isso é o princípio para a gente entender o que faz a minha glicemia aumentar ou a minha glicemia diminuir. Nosso corpo funciona da mesma forma que o carro. Quando você coloca lá álcool no motor, o que acontece? O carro ele tem uma potência maior, mas ele gasta mais também, né? Então, com um tanque, você consegue rodar menos quilometragens. Seria a mesma coisa do carboidrato. Com a glicose, eu consigo o quê? Eu consigo fazer um esforço maior. Só que a duração desse esforço vai ser pequena. Agora, quando eu coloco gasolina, a minha potência no motor não é tão grande, eu não consigo fazer um esforço tão grande, só que aquele tanque de combustível dura mais. Então, eu consigo fazer um esforço mais prolongado. E aí, o que acontece? Basta a gente começar a analisar. Por exemplo, na maratona aí, na ultramaratona que o Hugo fez esse final de semana, né, que foi 136 quilômetros, 136 quilômetros, né? Então, ele gastou muito mais de 60 minutos. Ele gastou praticamente um dia para poder correr esses 136 quilômetros. O que aconteceu? Ele estava fazendo um esforço máximo. Não significa que ele não estava fazendo o máximo que ele conseguia. Mas, como era um esforço muito longo, a frequência cardíaca dele não era tão alta. A frequência cardíaca dele era mais baixa. E aí, qual que era a fonte de energia predominante? Era as gorduras. Por isso, a glicemia tende a ir reduzindo, a glicemia tende a ir caindo, porque o fígado não produz tanta glicose assim. Ah, mas se a fonte de energia é gordura, por que o Hugo teve que suplementar com carboidratos para não ter hipoglicemia? Porque a gordura contribui principalmente, mas ainda existe uma necessidade de carboidratos. Não significa que eu vou deixar de usar um e começar a usar só outro. Então, como ele estava fazendo um esforço muito prolongado, a tendência da glicemia é reduzir. Isso só não acontece, essa glicemia só não cai quando nós temos níveis muito altos de hormônios. Quais hormônios? Adrenalina, cortisol, GH, que é o hormônio do crescimento. E esses hormônios, eles são produzidos em maior quantidade em exercícios onde a minha intensidade, a minha frequência cardíaca é mais alta. E aí o que acontece? Se a minha frequência cardíaca é mais alta, eu produzo mais esses hormônios, a minha glicemia vai fazer o quê? Aumentar, porque eles são estimulantes da glicemia. Ok? E aí, esse é um primeiro ponto. Então, o que eu preciso entender quando eu vou escolher um exercício e a minha glicemia? Olha, eu estou com uma glicemia, eu postei hoje no meu Instagram, eu vou fazer uma série de posts aí mostrando como realmente, fazendo a minha glicemia capilar, mostrando realmente como que ela funciona, de acordo com o exercício que eu vou realizar. Mas eu mostrei hoje, a minha glicemia capilar estava em 96. Eu não tenho diabetes, obviamente em mim funciona um pouco diferente, mas e aí eu perguntei, será que eu treino ou não? Posso treinar ou não? A maioria das pessoas falou que não. Por quê? 96, se a gente for pensar em um esforço de longa duração, por exemplo, um treino de 60 minutos, a tendência da glicemia seria o quê? Cair, certo? Só que o que eu fiz? Eu optei por um treino de maior intensidade. Eu optei por um treino de força, que é um treino que automaticamente libera mais GH, libera mais adrenalina, libera mais cortisol. E aí, como é um treino de força, um treino de esforço maior, que tem a produção desses hormônios, o que aconteceu com a minha glicemia? Ela não caiu, ela aumentou. Então, com 96, eu posso fazer um exercício. Eu só preciso optar por um exercício de maior esforço, de maior intensidade e menor duração, porque isso vai fazer com que a minha glicemia aumente.
Ah, eu estou com uma glicemia em 200, eu devo treinar? Pode. Aí você vai optar por um exercício com maior duração, só que com uma intensidade, um esforço menor. A sua glicemia vai tender a cair. Obviamente, pessoal, isso depende um pouco do quê? De alimentação, de sono, de quanto de insulina circulante você tem. A gente precisa fazer essa série de análises. Mas de forma simples, assim, para você tomar uma decisão rápida, se você está dentro de um dia onde você se alimentou normalmente, onde você dormiu normalmente, e você está usando aí seus níveis de insulina normais, não precisou fazer nenhuma alteração, isso vai funcionar, certo? E aí, o que acontece? CrossFit vai aumentar ou vai diminuir? Depende. Se você chegar lá no treino, por exemplo, e tiver um treino que tenha 40 minutos do treino, corrida, corda, remo, onde você vai fazer 40 minutos de exercícios contínuos, o que acontece? Como você vai ficar fazendo 40 minutos direto, apesar de você estar fazendo um esforço máximo, se você não fizer pausas para poder descansar, a sua frequência cardíaca não vai conseguir ser tão alta, ela vai ser mais baixa. E aí a tendência da glicemia vai ser o quê? Reduzir. Certo? Mas por que tecnicamente no CrossFit ela vai tender a aumentar? Porque uma modalidade que exige tanta demanda que você não consegue fazer os 40 minutos direto. Quem faz CrossFit entende. Por exemplo, faz 1, 2, 10, 20 arremessos, só que você precisa fazer uma pausa, dar uma recuperada, ou pelo menos mudar de exercício para poder conseguir fazer. Por exemplo, você não conseguiria ficar ali os 40 minutos direto repetindo o exercício se você não fizer nenhuma quebra, certo? Então, por isso, o CrossFit ele caracteriza um treinamento, um exercício de quê? Alta intensidade. Então, se é alta intensidade, se a minha frequência cardíaca vai ficar muito elevada durante o treino, a minha tendência da glicemia é ou se manter estável ou aumentar, ok? Vamos lá, Fred, dá um exemplo de exercício aí. É isso que eu ia pedir para você. Muito boa a explicação, velho, muito legal. Acho que foi muito claro para todo mundo, para mim principalmente. E aí eu queria depois falar um pouquinho do glicogênio também, né, da quebra do glicogênio ali no início da musculação. Mas eu queria primeiro que você exemplificasse, velho, tipos de exercício, né? Não existe exercício proibido. E aí, antes de falar até da glicemia ideal, vamos falar dos tipos de exercício. Musculação, que é um treino mais de resistência, né? Futebol, bike, pilates, yoga, crossfit. Dá uma explicada assim e vamos tentar separar em grupos para a galera só entender. Se eu começo a fazer treino de musculação, eu tendo a ter uma glicemia elevada no primeiro momento para depois estabilizar. Mas se eu percebo que eu vou treinar e minha glicemia está um pouco alta, talvez faça sentido eu fazer primeiro um treino aeróbico, que é fazer uns 10 minutos, 15 minutos de cardio e depois começar a musculação. Separa um pouquinho esses dois grupos, velho, por favor. Vamos colocar assim, por exemplo, para um cliente meu, eu consigo prescrever um treino de musculação, mas com característica aeróbica. Mas aí é outra questão, eu estou orientando, eu estou controlando intervalo, eu estou controlando carga, é outra questão. Vamos deixar de forma clara, assim, uma coisa que se tiver outros profissionais de educação física aí, podem até falar assim, poxa, Thales, aí não, mas é uma coisa assim, para leigo entender. Exercícios aeróbicos vão ser aqueles exercícios cíclicos. O que é um exercício cíclico? É um exercício que ele não tem começo e ele não tem fim. Por exemplo, a corrida. Você consegue identificar onde que é o começo da corrida e onde que é o final? Pensando no movimento? Agora eu estou começando a correr, agora eu estou terminando. Não, é sempre uma passada atrás da outra. Não estou falando de começo assim, de vou começar a correr, de parei de correr. Mas um supino, por exemplo, eu consigo definir bem. Aqui é o início do supino e aqui é o final, ok? Na corrida eu não consigo definir bem, tipo, aqui é o começo da passada e aqui é o final. Não, o começo de uma passada é o final da outra. Na natação, a mesma coisa. O começo de uma braçada já é o final da outra. Na bicicleta, o começo de um pedal, de um giro, já é o final do outro. Isso são exercícios cíclicos. Exercícios que não têm um início e um fim bem determinado. Esses exercícios, eles tendem
a ter características mais aeróbicas. Então, corrida, natação, bicicleta, a corda, o salto na corda. O final de um pulo já é o início de outro. Então, a corda tende a ser um exercício cíclico, com característica aeróbica. O polichinelo, o final de um polichinelo já é o começo de outro polichinelo. Então, ele tende a ser um exercício aeróbico, ok? De forma simples. Mas futebol, por que que o futebol, se tem corrida, ele tem corrida, mas a minha glicemia aumenta ao invés de diminuir? E é um exercício aeróbico. Porque ele entra dentro disso aqui, ó. O que a gente falou um pouco ontem. Num jogo de futebol, você não vamos pegar o primeiro tempo, os 45 minutos. Que seja uma pelada de 3 gols, de 4 gols, sai, 2 gols, entra outro. Mas, por exemplo, os 45 minutos de um jogo. Você não fica os 45 minutos correndo direto. No futebol, apesar de você estar correndo, você faz sprints. Então você faz um pique rápido para chegar no lance, você faz um pique rápido para alcançar uma bola, para fazer uma marcação. Onde você corre o quê? Numa intensidade muito grande, mas período curtinho. Você vai lá, faz o pique, aí você para, espera a bola chegar em você, ou pelo menos recebe a bola e já faz um passe rápido. Isso caracteriza um exercício anaeróbico. E aí, por isso, a glicemia aumenta. Uma pessoa que está fazendo natação talvez me pergunte, mas a minha glicemia aumenta na natação. Se eu for pegar uma piscina de 25 metros e eu for nadar por 400 metros, 1.500 metros direto, sem parar, a tendência da minha glicemia vai ser diminuir. Por quê? Como é um esforço muito grande, eu não vou conseguir manter uma intensidade muito grande. Então aí vai ser um exercício de baixa intensidade. E a minha glicemia vai diminuir. Característica aeróbica. Só que se eu for fazer, por exemplo, tiros de 25 metros lá na piscina, eu vou ir o mais forte que eu conseguir. Chegou de lá, eu vou parar e descansar. Isso caracteriza o quê? Um esforço muito grande em um tempo muito curto. E aí, o que acontece com a glicemia? Ela vai aumentar. Então, exercícios aeróbicos, onde eu vou ter um esforço moderado, vou falar um esforço baixo para o pessoal entender. Não significa que você não vai estar fazendo força. Significa que você não consegue manter a mesma velocidade. O Bolt não corre a mesma velocidade dos 100 metros nos 200 metros. A velocidade dele nos 200 metros é menor. A intensidade é menor. Apesar de ele estar fazendo o esforço máximo para os 200 metros. Então, por exemplo, exercícios onde você vai fazer continuamente aquele exercício por um período longo de tempo, ele tende a ser um exercício aeróbico. Então, a tendência da glicemia reduzir. No caso, corrida, natação, ciclismo, pular corda, caminhada. A caminhada tem uma característica aeróbica e aí aula de spinning também, né? Intensidade. A aula de spinning, se ela for, por exemplo, a aula de dança tem uma característica aeróbica, a zumba tem uma característica aeróbica, o spinning, se for uma característica assim, onde você vai entrar e vai girar por 40 minutos direto, ele vai ter uma característica aeróbica. Agora, se for naquele estilo do HIIT, onde você vai pedalar muito forte, descansa um pouquinho, pedala muito forte, descansa um pouquinho, ele tem uma característica o quê? Anaeróbica, e aí a sua glicemia vai aumentar, ok? Aí vamos lá, crossfit, levantamento de peso, então arremesso de peso, musculação, talvez aí em algumas lutas isso entre também, por exemplo, boxe, kickboxe, apesar de geralmente o pessoal da luta fazer uma parte de cardio muito grande antes do treino, o treino Sim. mesmo, a luta em si, ela tem uma característica anaeróbica. Por quê? Você senta a porrada ali em um movimento e já volta para a guarda. Mas naquele movimento que você faz um movimento muito explosivo. E aí, na maioria das vezes, quando o exercício é um exercício de muita explosão, a sua glicemia tende a ficar neutra, não mudar muito, ou subir. Raramente ela vai diminuir. Se você fez só a parte ali
de jab, de combate. Agora, lógico, se você fizer uma parte aeróbica antes, que é comum, né, o polichinelo, o abdominal, tudo, a glicemia vai reduzir. O jump seria considerado um exercício aeróbico, entraria no aeróbico. O Pilates, ele seria considerado um exercício de força, um exercício anaeróbico de baixa intensidade. Por quê? Você faz ali dentro de 10 repetições, concentrando bastante na cadência do movimento, executando bastante força, tanto de contração intraabdominal quanto de controle muscular, mas você não executa aquele mesmo movimento repetidas vezes por um longo período. Então você faz uma série, igual na musculação, o Pilates tem uma característica bem parecida com a musculação. A diferença é que o Pilates usa molas, usa o peso corporal e tem uma relação de mente e corpo diferente da musculação. O pessoal se atenta mais à respiração e tudo. Mas se a gente for pensar de princípios de exercício físico, o Pilates é um exercício com característica de força e não de característica aeróbica. Você está trabalhando mais força. O yoga, ele tem uma característica principal de força. Tanto que os estudos feitos com yoga, as pessoas não melhoram muito capacidade cardiovascular, mas elas melhoram força. Então, o yoga se encaixa nessa questão de força. Porque no Pilates e no yoga pode ser que a glicemia não se altere tanto. Porque são exercícios de baixa intensidade, você descansa um pouco mais, você não executa um esforço tão grande. Mas se, por exemplo, é a sua primeira aula de Pilates, pode ser que você tenha um esforço muito grande. E aí você pode ter uma hiper. Ou, por exemplo, se... o que acontece? Eu sou tão sedentário, mas eu sou tão sedentário que executar 10 repetições de um movimento para mim já significa uma coisa de longa duração. E aí o que acontece? Tem uma característica aeróbica, posso ter uma hipoglicemia. Mas não é porque o exercício em si é muito longo, mas é porque eu sou tão sedentário, mas tão sedentário, que para mim andar um quarteirão parece que eu estou correndo uma maratona. Para o meu organismo, o efeito de andar um quarteirão é o mesmo de correr uma maratona. Então aí, por exemplo, esse quarteirão pode ter uma característica aeróbica ao invés de anaeróbica. Então, pensem um pouco nisso. Exercícios onde você vai se exercitar o mesmo movimento, uma execução contínua por um longo período, são exercícios aeróbicos. Exercícios onde você vai executar uma resistência de força, ou seja, você vai fazer força contra um objeto, seja um peso na musculação, seja uma mola no Pilates, seja o peso do seu próprio corpo em um parque, isso tem uma característica de força que é uma característica mais anaeróbica. Show. A gente vai falar sobre glicemias bastante amanhã, né, Thales? Sim. Show. Sim, então, tudo que tiver de ideal aí. Tudo que tiver de pergunta em relação à glicemia, galera, guarda para amanhã, às 21 horas, pra gente fazer a live. E fizeram algumas perguntas ontem, né, que acabaram ficando e eu anotei aqui. A questão de melhor horário, velho. Existe isso de melhor horário para treinar? Existe. Eu não diria, se você conseguir entender essa questão de exercício aeróbico e anaeróbico, eu não diria que tem o melhor horário para treinar. Eu diria que tem o melhor horário para você executar cada um desses tipos de exercícios. Como assim? Por exemplo, a gente entendeu que uma corrida, um exercício aeróbico, ele vai tender a reduzir a minha glicemia, certo? Se é uma pessoa que sofre do fenômeno do alvorecer e tem dificuldade aí para poder reduzir a sua glicemia pela manhã, o que seria interessante para ela? Um exercício aeróbico pela manhã. Agora, para uma pessoa que já sofre de hiperglicemia pela manhã, ir lá e executar, por exemplo, um treino de HIIT na areia, de alta intensidade, digamos aí, é praticamente suicídio. Por quê? Já é um exercício que vai fazer com que a glicemia aumente mais ainda. Se você já sofre com uma hiperglicemia pela manhã devido ao fenômeno do alvorecer, você ainda executar um exercício que vai fazer a sua glicemia aumentar mais ainda, é uma péssima escolha. Então, nesse caso, o que aconteceu? Não é que o horário que você se exercitou estava ruim, mas o exercício que você escolheu para aquele horário não era o ideal.
Por exemplo, o HIIT tem se mostrado um ótimo exercício, uma ótima opção de exercício para quem sofre de hipoglicemia noturna. Só que tem que ser o HIIT no período da tarde para a noite. Por quê? Ele, diferente da musculação, ele tende a aumentar a glicemia, só que a musculação pode acontecer o seguinte, você pode ter um aumento da glicemia, só que até 24 horas depois você pode ter uma hipoglicemia. Pode aumentar esse risco de hipoglicemia depois, até 24 horas depois. Já o caso do HIIT, ele aumenta a glicemia, mas ele protege um pouco contra essa hipoglicemia, devido a mecanismos de celulares, de hormônios e tudo mais que é ativado no HIIT e não é ativado durante um treinamento de força. Mas então, por exemplo, se você sofre de hipoglicemia noturna, um HIIT, um treinamento intervalado de alta intensidade, pode ser uma boa opção no período da tarde, na noite. Se você tem uma dificuldade com a hiperglicemia pela manhã, um exercício aeróbico pode ser uma boa opção. Thales, mas eu só consigo treinar em um horário. Então você vai ter que adequar o tipo de exercício que você vai fazer para aquele horário. Então, por exemplo, se é uma pessoa que só pode treinar pela manhã e sempre sofre de hiperglicemia pela manhã, infelizmente, até ela conseguir resolver essa questão das doses dela, da basal dela, para ela não ter tanta hiperglicemia pela manhã, ela vai ter que optar por um exercício aeróbico pela manhã. Ela não vai poder tanto fazer aí exercícios de alta intensidade. E aí entra muito aquela questão do profissional que eu disse. Por quê? Mas eu não gosto de correr, eu não gosto de pedalar, eu gosto de fazer musculação. Um profissional vai conseguir adequar o treinamento da musculação para ele ter uma característica aeróbica. E aí você vai conseguir fazer musculação pela manhã sem que ela aumente a sua glicemia. Mas isso é um ajuste muito delicado que só um profissional vai conseguir fazer. É igual às doses de insulina. Só você e seu endócrino, seu médico que conseguem ir ajustando. Nenhum endocrinologista vai falar, Fred, é só você tomar 50 unidades aí que está resolvido. 50 unidades é para isso, 30 unidades é para aquilo. Não vai funcionar dessa forma. Então, se você tem essa dificuldade, talvez seja ideal, interessante você contratar um profissional, pelo menos por um período, para que você possa aprender isso. Depois que você aprendeu, conversa com um profissional, não existe problema nenhum. Ele falou, Thales, você já me ensinou, eu já entendi, eu já aprendi, eu queria seguir sozinho agora, eu queria continuar só com a instrução da academia. Não existe problema nenhum. Mas, com relação a horários, é essa questão. Pode ser que o tipo de exercício não esteja adequado ao horário. Agora, se você tem a opção de escolher, aí é só você analisar qual horário você precisa mais. Nesse caso, então, por exemplo, o Fred pode escolher. E aí me diz um horário que você teria maior dificuldade com a sua glicemia, Fred. Você tem hipo durante a tarde ou hiper de manhã, como é que é? Chuta aí, só dá um exemplo. Sei que você na média. Eu ia complementar o que você falou. É importante a gente perceber que horário do dia a gente tem mais resistência à insulina, né? Tem pessoas que têm mais pela manhã, fruto aí da produção de outros hormônios, contrarreguladores que você falou, cortisol, GH e tal, e aí acaba que precisa de uma aplicação maior de insulina porque tem uma resistência maior, e tem pessoas que têm uma resistência maior durante a tarde, por exemplo, que é o meu caso. Eu percebo que durante a tarde ali, depois das 3 até umas 18 horas, até umas 19 mais ou menos, eu tenho uma resistência maior à insulina. Talvez, eu acho que existe esse fenômeno do entardecer, mais para adolescentes, pelo que eu já li, mas como eu sou quase um adolescente, eu fiquei com isso, né? Então eu sei que durante a tarde eu tenho uma resistência maior. Então, para mim, o melhor horário, até para quebrar o meu dia, porque para mim é importante isso, é malhar 11 horas da manhã, 11 horas, meio-dia, porque eu já volto da academia, almoço e o meu corpo fica mais aberto para receber insulina durante a tarde e a noite. E eu evito a hipoglicemia à noite também, porque quando eu treino à noite, eu sinto que eu tendo a ter uma hipoglicemia à noite se eu não fizer ajuste de insulina, que é uma coisa que a gente tem que andar junto também, né? Se eu estou treinando, meu corpo está ativo, ele está muito mais aberto a receber insulina e a gente precisa ajustar a dose também, conversando com o médico aí para poder fazer, eu preciso de uma certa quantidade se eu não fizer atividade física. E preciso, obviamente, de outra se eu fizer atividade física, porque senão vai desregular isso aí e a gente tende a ter hipoglicemia mais do que necessária. Sim, e aí, só completando, a Flávia, o efeito da natação e da bike fazendo de manhã, eu acho melhor, porque reflete na glicemia o dia todo. Aí é exatamente essa questão, Flávia, são exercícios aeróbicos
para quem já acorda com uma hiperglicemia, praticou um exercício aeróbico que tem um efeito hipoglicemiante de até 24 horas, ou seja, o dia todo auxilia. Agora, pratica um HIIT ou uma musculação muito pesada pela manhã, você vai ver que bagunça que vai virar ao longo do dia se você já tem essa tendência à hiperglicemia pela manhã. E aí a Débora falou aqui, Fred, pode programar insulina para fazer atividade. Mas você pode programar insulina para atividade, não? Melhor fazer algo do que não fazer. Débora, você pode fazer isso, mas é o que eu sempre falo. Se você tem um profissional que consegue te orientar para adequar o tipo de exercício para aquele momento à sua glicemia, sem que você precise fazer nenhum ajuste na sua insulina, melhor ainda. Ou seja, quanto menos você precisar ficar fazendo ali... em alguns casos você tem que reduzir a insulina, em alguns casos você tem que aumentar, mas quanto menos você precisar fazer isso, melhor. E aí você entendendo essa questão de exercício físico, se esse exercício ele vai tender a aumentar, se ele vai tender a diminuir, de acordo com o tanto de insulina que você consegue, independente do horário, você consegue se exercitar sem precisar ficar fazendo essas correções demais. Então, por exemplo, de manhã, tenho tempo para me exercitar de manhã, quero fazer musculação. O que é melhor? Eu conversar com um profissional para ele poder ajustar o meu treino de musculação de forma que ele tenha uma característica mais aeróbica e faça com que a minha glicemia reduza? Ou é melhor eu ir lá e tomar um pouco de insulina para poder reduzir a glicemia? E eu acredito que a primeira opção é muito melhor, muito mais viável. Então essa é a diferença de conseguir ter um profissional. Não é questão de que não pode fazer, não vai conseguir fazer, mas é questão de conseguir ajustar melhor. Nem sempre a gente tem que ajustar só na insulina, né? A gente tem que entender a atividade física como um poderoso aliado e um remédio para a gente que tem diabetes. O Rick falou aqui que o kickbox ele sente isso, né? Quando ele está lá quando está lutando, é diferente de quando ele está batendo no saco. Ou seja, o que você falou, né? A questão de você... até numa luta você tem momentos diferentes e aí você sente a glicemia subir um pouco. Eu quando faço Muay Thai eu confesso que sobe um pouquinho sim, porque você tá ali na tensão e você, enfim, o corpo responde de uma forma, né? Mas depois, obviamente, acho que depois que a gente faz atividade física, o corpo fica, ele fica endorfinado, né, digamos assim, ele fica aberto a receber insulina. Então, por mais que durante a atividade física suba um pouquinho a glicemia, você fique com hiperglicemia, depois há uma tendência aí, e a gente conversou até, né, 24 horas depois, 48 horas depois, o nosso corpo ainda está recebendo esse remédio positivo. Então a gente tem que sempre observar para não ter hipoglicemia também. E essa parte de treino também é o seguinte, velho, normalmente a gente faz a gente gosta de treinar uma coisa, né? Então eu gosto de treinar musculação, eu jogo bola uma vez da semana e eu não faço muito mais do que isso, né? E acaba que você repetidamente fazendo, errando, você vai entendendo como é que seu corpo funciona. E se você tiver um profissional para te ajudar, consegue entender isso com muito mais facilidade e você começa a definir padrões, como é que seu corpo responde, começa a entender. Tem pessoas que, imagine que de manhã a pessoa tem uma resistência à insulina tão forte que por mais que ela não coma nada no café da manhã e vá para o treino, ela vai ter hiperglicemia, porque ela talvez precise aplicar insulina rápida antes do treino, para a glicemia não subir tanto. Então cada um de fato vai responder de uma forma, não tem jeito. KKZ, né? O que acontece? É muito interessante isso aqui, Fred. O que acontece com ela? Ela demora a sentir a glicemia diminuindo. Mulheres têm uma percepção de hipoglicemia, digamos, pior do que homens. Homens, a glicemia, você começou a entrar na hipoglicemia, o homem já sente. A mulher não. Por quê? Porque, vamos lá, essa parte é complexa, mas eu acho que é legal. Uma pessoa que não tem diabetes, quando ela começa a se exercitar, a insulina diminui, a produção de insulina pelo pâncreas reduz e o glucagon aumenta. O glucagon ele faz o efeito contrário da insulina. Ele aumenta a sensibilidade, ele aumenta a produção de glicose pelo fígado,
e ele aumenta a sensibilidade das células à captação de glicose. Então, uma pessoa que não tem diabetes, insulina reduz automaticamente, glucagon aumenta. Uma pessoa quando tem diabetes, ela não consegue reduzir os níveis de insulina, porque ela usa insulina exógena, então a insulina já está ali circulante, o pâncreas já não produz nada, está ali já é exógeno. Então o que acontece? A insulina não diminui tanto. E após 4 anos, mais ou menos, já de diagnóstico do diabetes, a pessoa com diabetes, ela para de ter essa resposta do glucagon. Então o glucagon em pessoas com diabetes, ele não aumenta mais. O que estimula o fígado a produzir glicose? São outras respostas contrarregulatórias. Por exemplo, o aumento de adrenalina, o aumento de GH, o aumento de cortisol. Isso faz com que o fígado produza insulina, produza glicose. E é por meio dessas respostas contrarregulatórias que a pessoa com diabetes consegue produzir insulina pelo fígado. Só que essas respostas contrarregulatórias, elas são diferentes em homens e mulheres, devido aí, por exemplo, ao nível de GH que existe no homem, que existe na mulher, a nível de produção de cortisol, de várias coisas. Então, a mulher, ela estimula o fígado a produzir glicose por uma via. O homem estimula o fígado a produzir glicose por outra via. E automaticamente, como são vias de estimulação diferentes, quando começa a reduzir, o homem consegue sentir primeiro do que a mulher. Então a mulher tem que se atentar mais realmente a isso aí que a Cacá falou, por causa disso. Porque muitas vezes ela consegue sentir já quando está em uma hipoglicemia severa, lá em 50, 45. Ao contrário que o homem não. O homem começou a reduzir, ele já se sente mal. Então o homem muitas vezes não chega nem a ter a hipoglicemia, porque consegue perceber antes. A mulher não, a mulher quando começa a ter o mal-estar, que é aquele mal-estar que o homem tem, ela já está em hipoglicemia. Então, realmente, a mulher precisa ter uma atenção maior a essa questão de glicemia com relação ao treino, porque a mulher, normalmente, ela não vai se sentir mal antes de já estar em hipoglicemia. O homem se sente, o homem consegue prever mais. A não ser que você use o livre, lógico, né? Mas eu falo questões de sensação. E muitas vezes também a gente erra, e é um papo de amanhã, muitas vezes a gente acha que está tendo hipoglicemia e é uma sensação errada, né? Às vezes você está suando ali no seu treino e está suando, sabe? E você precisa sempre checar, limpar o dedo, lembra sempre de limpar o dedo, né? Porque pode dar hiperglicemia falsa. E da mesma forma a gente acha que está com hipo e está com hiper, na verdade, né? Quantas vezes a gente já se deparou com isso? Você acha que está ali, porra, vou começar um treino aqui, legal, e está com hiperglicemia e tem que ajustar. Então, fundamental sempre medir antes, que vai ser o tema aí do nosso papo de amanhã. E eu já falei horário aqui e basal. Bom, acho que das perguntas que tinha aqui, eu acho que a gente já mandou brasa em tudo. Ficaram algumas em relação à glicemia para amanhã. E o que você acha, assim, Thales? E é uma pergunta pessoal, né? A insulina é um hormônio anabólico. Se a gente utilizar da forma correta, a gente tem essa vantagem. Obviamente que não é aplicar insulina loucamente que eu vou ter um corpo incrível. Não é isso que acontece. Você vai ter muita hipoglicemia. Isso é uma besteira a gente pensar que só aplicar insulina eu vou ficar grande. Não é isso. Mas que sim, se a gente mantiver a glicemia em níveis ótimos, né, que é o que a gente fala tanto hoje de tempo na meta, pelo menos 70%, a gente tende a ter uma disposição, uma predisposição para ganhar massa muscular, a ter isso aí. Fala um pouquinho sobre isso, velho. A facilidade ou dificuldade que a pessoa com diabetes tem de ganhar massa muscular ou não? No livro de um cara que eu sou muito fã e que basicamente trata o diabetes, Jason Fugg, ele chama o Código da Diabetes, ele fala uma coisa que é o seguinte: a dose é o veneno. Então, o professor meu também fala isso em outras palavras, que é água demais mata a planta, água de menos mata a planta. Se você tem diabetes, como você está usando uma insulina exógena, você pode ter uma tendência anabólica maior, porque essa é uma das funções da insulina. Ela é um hormônio anabólico.
Só que, ao mesmo tempo, se você começa a usá-la demais, você começa a ter que usar doses muito altas, da mesma forma que ela é anabolizante, ela também é, digamos assim, engordante. Então você começa, aí a gente parte para uma analogia simples. Se você está tendo que usar insulina demais, você está comendo demais. E aí, o que a insulina facilita? A insulina facilita o armazenamento em forma de gordura, certo? Então, por exemplo, não adianta você querer ir aumentando os níveis de insulina, porque aí você vai começar a engordar ao invés de ganhar massa magra. O que é interessante é o quê? Como você tem que... como ocorrem essas mudanças, então, por exemplo, o meu corpo que não tem diabetes, o meu pâncreas para de produzir insulina. Então, eu fico em momentos com quase zero de insulina. Como uma pessoa que tem diabetes, ela tem a insulina exógena, igual quando ela começa a fazer uma musculação, os níveis de insulina dela não caem. O pâncreas dela não para de produzir insulina. A insulina fica ali circulante. Isso facilita algumas ligações de receptores que facilitam o ganho de massa magra. Mas entenda que é o quê? Eu não precisei injetar mais insulina. Aquela insulina ali que já estava dentro do meu bolus, dentro do meu ajuste normal, facilitou isso. Insulina demais, você querer aumentar sua dose de insulina pensando em anabolizar, é burrice, porque você vai engordar ao invés de ter um efeito anabólico. Agora, se você faz o uso de insulina exógena e mantém um ritmo, por exemplo, de treino de musculação, de treino de força adequado, você tem uma tendência maior a ganhar massa magra. Se você estiver fazendo outras rotinas adequadas, se você estiver dormindo bem. Por quê? Lembra que o diabético ele não tem aquela produção de glucagon, né? Então, o corpo, para estimular o fígado a produzir glicose, ele compensa com outros hormônios contrarregulatórios. E um desses hormônios é o quê? É o GH, que é o hormônio do crescimento, que é também um hormônio anabolizante. Então, durante um exercício, com altos níveis de insulina, você tem uma produção maior também de GH para fazer uma contrarregulação a essa insulina. E aí você tem uma tendência maior a anabolizar. Mas não é porque você aumentou a dose de insulina. É simplesmente porque você já tem uma insulina circulante e o seu pâncreas não vai diminuir esses níveis de insulina igual o meu que diminui. Então, por exemplo, quando eu começo a me exercitar, eu tenho uma redução da minha insulina e eu não tenho uma produção de GH tão grande quanto uma pessoa que usa insulina. Uhum. Show de bola. Velho, temos mais 5 minutinhos aí. Fala aí o que você acha que a gente não falou ainda, mas de verdade queria te agradecer. Foi uma aula incrível hoje. Você estava inspiradíssimo, a galera amou aqui, estou acompanhando. E, bom, para quem chegou depois na live, fica tranquilo que ela vai ficar salva no IBGTV. Você pode reassistir ela do início, pode indicar para todo mundo vir para cá assistir. E, enfim, 5 minutinhos, a aula é sua, velho. Ainda tem 5 minutos aí. Mais uma vez, só agradecer aí pela oportunidade. Obrigado a todo mundo que assistiu. Amanhã tem mais, 21 horas. Amanhã tem mais. A gente vai tentar... Aí amanhã a gente já vai entrar nessa questão de níveis de insulina. Agora surgiu bastante perguntas sobre o GH, hein? O GH é produzido principalmente pela hipófise e não pela tireoide, tá? Tireoide é tiroxina, são outros hormônios. O GH é principalmente ali pelo hipotálamo, hipófise, adrenal, eixo hipotálamo, hipófise, adrenal. E teve uma outra aqui também, rapidinho. Então, insulina, em relação ao GH, não é afetada com a insulina. Na verdade, o nível de GH, dependendo, pode até aumentar com a insulina, porque o GH ele tende a fazer uma contrarregulação à insulina. Ele tenta fazer o papel daquele glucagon. Como na pessoa com diabetes não tem tanta produção de glucagon, não tem, na verdade, produção de glucagon, o corpo procura outros meios de equilibrar essa balança. E o GH, uma das funções dele é estimular aí a produção de glicose pelo fígado, que é as mesmas funções do glucagon. Então, aproveita para fazer um resumo do que a gente conversou hoje.
Eu sei que tem pergunta aí também, mas a gente responde depois, né? É muita coisa, mas faz um resuminho assim, velho, hoje a gente falou sobre os tipos, vou começar, sobre os tipos de atividade física, a gente já, com o papo de ontem, a gente já deixou claro que um pilar super importante de viver bem com diabetes é a atividade física, porque faz bem para o corpo e faz bem para a mente, inclusive ajudando a reduzir a quantidade de insulina que a gente precisa, né? Como um importante mecanismo e remédio natural para o nosso corpo. Beleza? Então, atividade física todo mundo tem que fazer. Importantíssimo, definir uma rotina, definir um horário de treino, aquela atividade que você mais gosta, né? Que seja um hobby, que seja uma prática que te dê prazer, para que não seja só uma obrigação, porque senão a gente acaba não fazendo. E isso foi aqui a gente percebeu, né, que aqueles obstáculos que a gente cria são justamente esses, né? A gente não se matricula numa academia perto de casa, não faz o que gosta, inventa justificativa, não arranja tempo para isso. Então, importantíssimo que a gente tenha essa clareza e consciência. Sei que agora na quarentena está um pouco mais difícil, mas que tudo que a gente conversou aqui, a gente tem que implementar, tente implementar na nossa vida normalmente, né? Quando, enfim, puder voltar à academia, puder voltar aos treinos de CrossFit, enfim. O Instagram do Thales está aqui em cima. É só clicar no rostinho dele aí que aparece, ou então pode me pedir pelo direct depois que eu mando para vocês. É Thales Alves, né, Thales? Isso, Thales com 2 L's, Alves. E a gente falou lá no início justamente sobre existem treinos que têm a tendência a subir a glicemia no início e tem treinos que tendem a derrubar um pouco a glicemia. E a gente falou exaustivamente sobre isso aí. Aí, para rever esses conceitos, volta lá na live para conversar um pouquinho. Mostra aí, Thales. Você é bom em desenhar, hein, velho? Tô falando sério, ficou muito bom. Pessoal, resumão, ó. Só vocês pensarem. Esforço, pensando aí na frequência cardíaca. Quanto de esforço vocês vão fazer? Se o esforço é muito grande e a duração é muito curta, a glicemia vai aumentar, ok? Tira print disso aí. Então, esforço muito grande, frequência cardíaca alta e uma duração curta, tendência da glicemia aumentar. Esforço prolongado. Em uma frequência cardíaca mais baixa, a tendência da glicemia é reduzir. Ok? Então, quando vocês forem pensar, pensem nisso. Vou sair para correr. São várias corridas de 30 segundos em um esforço muito grande, então a minha glicemia pode ser que aumente. Vou sair para correr. Vou fazer uma corrida direta em uma frequência cardíaca um pouco mais baixa, mas eu vou correr direto por 60 minutos. Então, o que tende a acontecer é diminuir. Pensem nessa relação, esforço e duração. Se o esforço é grande, muito grande, e a duração é curta, aumenta. Se o esforço é baixo, tecnicamente assim, baixo, mas a duração é longa, ela diminui. Pensem nisso. Pensando um pouco nessa lógica, vocês conseguem encaixar isso em qualquer tipo de exercício, qualquer exercício que vocês forem praticar. Seja corrida, seja musculação, seja yoga, seja kickbox, seja muay thai, seja crossfit. Qualquer um vocês conseguem encaixar essa lógica e conseguem prevenir e muito hiper e hipoglicemia. Show de bola. Vamos nessa. Bom resto de terça para todo mundo. Thalisão, obrigado pelo seu tempo, pela explicação maravilhosa. Vou deixar salvo aí no IGTV, tá, galera? Reassistam, indica pra galera. E a gente se vê amanhã às 21 horas aqui mesmo no Vida para falar sobre tudo que a gente não falou, revisar um pouquinho do que a gente já falou e principalmente sobre glicemia ideal para antes do treino, como é que a glicemia se comporta, vamos falar bastante sobre isso aí. E a gente pode falar também sobre suplementação, né? Tem uns mitos aí também que a gente pode falar um pouquinho também. Muita gente fala, eu tenho que tomar pré-treino, tenho que tomar pós-treino, o que é que eu tomo? Whey protein, isolada, concentrada, enfim, a gente pode começar um pouco. A gente não é nutricionista, mas pode dar uns pitacozinhos, né? Só para umas provocações. Beleza? Então tamo junto, velho. Galera, até amanhã, hein? Tchau, obrigado. Tchau.